Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama, chegando aqui no seu domingão para atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar aqui sobre reforços. O Vasco está aí de olho em 3 jogadores que são destaques nesse campeonato carioca. O Vasco monitora aí a situação desses 3 jogadores e após o campeonato estadual, pode ser que esses jogadores apareçam aí na colina. Além disso, tem também um goleiro que parece que a negociação avançou, mas o nome é mantido em sigilo. Vamos falar sobre tudo isso aqui depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, eu conto com o seu like e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, nesse domingo pós-empate do Vasco, né? Ontem o Vasco empatou 2-2 com o Madureira, deu um mole tremendo. O Vasco teve a oportunidade ontem de se aproximar da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, mas deixou escapar a vitória após abrir 2-0. O Vasco abriu 2-0 e conseguiu ali levar o empate em 3 minutos, em 2 gols ali parecidos, né? Uma falta do lado direito, outra falta do lado esquerdo. O primeiro gol, cruzamento na área, desvio com o pé do jogador do Madureira. E no segundo gol, aquele gol clássico que o Vasco sempre leva, né? O problema aéreo do Vasco é uma coisa assim, até constrangedora, né? É muito fácil fazer gol de cabeça no Vasco. E ontem o Vasco levou o gol de empate de cabeça. 2-2 e o Vasco ficou ali estagnado, né, na tabela. Enfrenta o Fluminense na próxima terça-feira, se não me engano o jogo é terça-feira, 9h05 da noite. O Fluminense, que neste momento está aparecendo aí a tabela na sua tela, é o 4º colocado e tem 3 pontos a mais que o Vasco, né? O Fluminense tem 9, o Vasco tem 6. Então o Vasco tem mais uma vez a oportunidade, caso vença a partida, de encostar ali na zona de classificação, né? A classificação do Vasco tá aí bem complicada, porque começou muito mal. Aliás, tá mal o campeonato inteiro, né? Não dá pra falar que começou mal, não. Começou perdendo 2, mas continua mal. Depois empatou aí 3 e venceu uma, né? Tá numa situação realmente muito abaixo das expectativas, mas tem essa oportunidade aí nesse clássico contra o Fluminense de vencer e igualar os pontos do tricolor das Laranjeiras. Mas vai ser um jogo muito difícil, né? O Fluminense vive um momento melhor que o Vasco e, enfim, é uma chance aí do Marcelo Cabo conseguir uma vitória importante para afirmar o seu trabalho. Terça-feira tem clássico Vasco e Fluminense. Bom, e vamos agora falar do assunto principal do vídeo, né? Reforços. O Vasco está aí monitorando jogadores que estão se destacando no Campeonato Carioca. O próprio Alexandre Pássaro já tinha falado isso em algumas entrevistas, né, de que os estaduais servem também para isso, para algum jogador que se destaca num time de menor investimento, você ir lá, dar uma oportunidade para esse cara após o estadual, né, contratar destaques aí do Paulista, do Carioca, enfim. E o Vasco está monitorando aí 3 jogadores que têm feito um bom campeonato carioca, né? 3 jogadores que têm se destacado aí no campeonato estadual do Rio de Janeiro, 2 jogadores do Volta Redonda e 1 do Boa Vista. Os 2 jogadores do Volta Redonda são Aleph Manga, atacante, e o lateral esquerdo Luiz Paulo. O Luiz Paulo, inclusive, no ano passado ele também se destacou no estadual, e o Vasco chegou ali a sondar, a monitorar, mas a coisa não avançou. O Luiz Paulo é um lateral de 27 anos que, como eu disse, né, no ano passado mesmo o Vasco teve um interesse nele, mas a coisa acabou não avançando. O Vasco busca mais um lateral esquerdo, né? Neste momento a posição é do Zeca, que até fez gol ontem, um baita de um golaço inclusive, mas precisa de um reserva, porque não tem reserva para lateral esquerda. Neto Borges já foi, Henrique já foi, então precisa de um lateral esquerdo
e o Luiz Paulo surge aí como um possível nome para ser o reserva do Zeca. O Aleph, atacante, conhecido como Aleph Manga, é um jogador de 26 anos que jogou por alguns anos lá no futebol alagoano e que neste ano vem se destacando muito com o Volta Redonda nesse campeonato carioca. Ele inclusive marcou 2 gols contra o Fluminense, 2 gols bonitos até, tá? O Aleph Manga é um atacante aí de velocidade que seria uma aposta interessante também, né? É um jogador que vem sendo muito comentado, né? Sei que muita gente vai falar, porque Aleph Manga, esse é nome de jogador. Realmente o Manga é meio esquisito, mas é um jogador que vem fazendo um bom campeonato estadual e que realmente vem despertando interesse não só do Vasco, mas de outros clubes também. A informação aqui do interesse do Vasco nos 2 jogadores do Volta Redonda, o Aleph Manga, atacante, e o Luiz Paulo, lateral esquerdo, são do canal Atenção Vascaínos. E a prova que o Vasco realmente procura um lateral esquerdo para ser ali o reserva do Zeca, realmente procura mais um jogador para a posição, é que além do Luiz Paulo do Volta Redonda, o Vasco também está monitorando a situação do lateral esquerdo Jean Vitor, do Boa Vista. A informação, inclusive, foi confirmada pelo empresário do jogador. O empresário do Jean Victor confirmou que o Vasco vem monitorando a situação do jogador e disse também que o Boa Vista não deve dificultar uma possível liberação do atleta em caso de proposta do Vasco da Gama. Jean Vitor é um lateral de 26 anos, foi revelado pelo Botafogo aqui no Rio de Janeiro e depois passou por Botafogo da Paraíba, Oeste, Boa Vista, Audax do Rio de Janeiro, retornou ao Boa Vista, ano passado jogou a Série B pelo Paraná e mais uma vez está no Boa Vista. Jean Victor, lateral de 26 anos, mais um lateral esquerdo. O Vasco está aí de olho em 2 laterais esquerdos, né? Provavelmente não vai trazer os 2, vai tentar ou um ou outro, ou o Luiz Paulo do Volta Redonda ou o Jean Victor do Boa Vista, além do atacante que vem se destacando aí no campeonato estadual, o Aleph Manga. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, informação sobre goleiro, né? Surgiu aí a informação dada pelo Marcos Portuga da Vável que o Vasco tem um novo goleiro em pauta. Um outro goleiro foi oferecido. O Vasco recentemente negociou com o Gonzalo Falcão, né, lá do futebol uruguaio, que foi oferecido ao Vasco. Negociou com o Vanderlei, mas a coisa não avançou. E a informação de momento é de que outro goleiro foi oferecido ao Vasco e esse nome agrada a diretoria e a comissão técnica, e as negociações já teriam, inclusive, avançado, né? A negociação já estaria num passo mais avançado neste momento. O nome ainda é mantido em sigilo. O Alexandre Pássaro vem trabalhando dessa forma, né? Tá muito difícil das negociações vazarem no Vasco. O Léo Jabá, por exemplo, quando vazou, ele já tinha feito exames. Então, quando o Vasco anunciou ali o Zeca e o Hernando, eram jogadores que ninguém tinha nem especulado. Do nada chegou e foi anunciado. Então, o Vasco vem conseguindo trabalhar em sigilo e esse goleiro, que a negociação estaria adiantada, também é um nome em sigilo. Vamos aguardar aí durante a semana se teremos novidades. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí para dar aquela moral. Se inscreva aqui também, que a sua inscrição é muito importante, e divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima, fui!